empresa não cresce rápido, provavelmente o problema não é o mercado, não é a concorrência e nem mesmo o algoritmo. O problema é que você está tentando acelerar uma empresa que ainda não tem um flywheel de crescimento. E quando a empresa constrói um flywheel de crescimento do jeito certo, ela começa a crescer tão rápido, mas tão rápido, que quem está olhando de fora parece até que é ilegal. Mas não é ilegal não, é um sistema, eu vou te mostrar como. Conteúdo que você produz gera autoridade, autoridade gera demanda, demanda gera venda, venda gera entrega, entrega gera prova, prova alimenta o próximo ciclo de crescimento. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 alavancas que fazem o flywheel girar mais rápido para tua empresa vender com mais previsibilidade, crescer com mais margem e parar de depender de sorte, indicação ou campanha que dá certo de vez em quando, que funciona numa semana, outra semana morre. E presta atenção principalmente na alavanca de número 5, porque ela é o que separa o empresário que só aumenta o faturamento do empresário que constrói uma máquina de crescimento lucrativa. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Vinícius Soares, eu tenho 8 empresas, no ano passado nós faturamos 30 milhões de reais, esse ano vamos faturar 50 milhões com 50% de margem e aqui nesse canal você aprende tudo de estratégia de negócios. Então já clica no like, se inscreve no canal e vamos pro conteúdo. Todo empresário ele quer crescer, mas pouca gente entende o que realmente impede o crescimento. Muito empresário acha que precisa ter mais seguidores para crescer. Outros acreditam que tem que colocar mais dinheiro em tráfego pago. Outros contratar mais vendedores. Outros acham que precisam lançar um novo produto, abrir mais novas unidades, ter um evento, postar conteúdo das redes sociais, mudar a identidade visual da empresa. Só que na verdade, a maioria das vezes o problema não é falta de coisa para fazer. O problema é que a empresa tá cheia de ações soltas e vazias de sistema. A empresa faz conteúdo, mas o conteúdo não gera demanda. Ela faz tráfego pago, mas a oferta não é clara. Ela gera lead, mas o comercial demora a atender. Fecha cliente, mas a entrega não produz prova. A entrega até produz resultado, mas não transforma esse resultado em um case, depoimento, indicação ou recorrência. Ou seja, as peças existem, mas elas estão completamente soltas. E aí que entra o conceito mais importante que eu quero defender nesse canal. Toda empresa que cresce de forma previsível, ela tem flywheel. É um crescimento previsível. Crescimento previsível não vem de uma campanha isolada, vem de um flywheel. Uma etapa que alimenta a outra, que gera mais crescimento e ganha força própria para continuar girando esse ciclo. Quando alguma etapa desse ciclo está quebrada, o empresário precisa empurrar tudo na força bruta. Ele precisa cobrar mais, ele precisa postar mais, investir mais, contratar mais e apagar mais incêndio. Mas quando o flywheel começa a girar, o crescimento deixa de depender apenas de força do dono e passa a depender do sistema. Então eu vou te mostrar agora 7 alavancas que fazem esse flywheel girar mais rápido e ter o crescimento ser previsível e significativo. Antes de eu te mostrar as 7 alavancas, deixa eu te mostrar rapidamente o mapa. O flywheel empresarial ele tem 7 partes, que é posicionamento, conteúdo, demanda, comercial, entrega, prova e expansão. O posicionamento responde por que o cliente deveria escolher você. O conteúdo educa o mercado e constrói autoridade. A demanda transforma essa atenção em oportunidade para o teu time comercial. Aí o teu time comercial agora converte essa oportunidade em caixa. A tua entrega gera resultado. E esse resultado se transforma em uma prova. Que isso vai virar um ativo de marketing. E aí a expansão faz cada cliente abrir uma nova venda, indicação e recorrência. Quando essas partes estão desconectadas, a empresa ela cresce aos trancos e barrancos. Quando elas estão conectadas, cada venda fortalece a próxima venda. E esse é o ponto. O crescimento, que parece legal por fora, de tão rápido tu tá crescendo, na verdade é um sistema interno que comunica cada etapa com a próxima. E aí, agora que tu entendeu o flywheel, vamos para a primeira alavanca. Todo crescimento começa pela oferta e não pelo tráfego. Essa frase sozinha, ela já economizaria milhares de reais de todos os empresários que estão assistindo esse vídeo aqui. Porque o que muita empresa faz? Ela pega a oferta fraca, confusa, parecida com todo mundo, coloca dinheiro em tráfego e espera que o anúncio resolva o problema que é estratégico. Mas o tráfego, ele não conserta uma oferta ruim. O tráfego, ele só acelera aquilo que já existe, aquilo que já funciona ou não funciona. Dentro de um flywheel, a oferta é o que conecta o posicionamento com o conteúdo e o comercial. Se a oferta é fraca, o conteúdo vai ficar genérico. O anúncio vai ficar mais caro, o vendedor vai sofrer mais para tentar vender e o cliente não consegue enxergar a urgência, muito menos os diferenciais. Uma oferta forte, ela precisa responder rapidamente 3 perguntas na cabeça do teu cliente. Primeira, isso é para mim? Segundo, que resultados promete? Terceiro,
Por que eu deveria escolher você e não qualquer outro concorrente? Se o seu potencial cliente precisa pensar demais para entender o que você vende, tu já perdeu velocidade. Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Uma clínica ela pode dizer fazemos tratamentos estéticos personalizados, e isso é genérico. Agora, imagina a mesma clínica dizendo o seguinte: nós ajudamos mulheres acima de 35 anos a reduzirem gorduras localizadas e recuperarem a autoestima em uma única sessão, sem cirurgia. Percebe a diferença? A primeira fala o que faz e a segunda fala para quem faz, qual é a transformação, qual a entrega e quanto tempo. No flywheel, clareza gera velocidade. A confusão gera atrito. Então, antes de pensar em aumentar a tua verba de tráfego, olha para a tua oferta e se pergunta: se eu colocasse essa promessa na frente de 1000 pessoas certas hoje, elas se sentiriam vontade de comprar ou só achariam interessante? Porque interessante não paga boleto. A oferta forte gera ação, gera demanda. A segunda alavanca é entender que conteúdo não serve apenas para aparecer. Conteúdo serve para girar o teu flywheel. Muita empresa posta, mas ela não constrói nem audiência e nem autoridade. Ela publica dica, bastidor, trend, está gravando milhares de stories, com poucas visualizações, mas não gera desejo suficiente. Ou seja, o perfil está movimentado, mas esse perfil não está ajudando significativamente a gerar caixa. O conteúdo certo, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ele educa o cliente, ele aumenta a percepção de autoridade e cria uma demanda para a tua oferta. Quando o conteúdo funciona, o cliente chega mais consciente, mais aquecido e mais predisposto a comprar. Isso facilita demais o trabalho do teu comercial. E quando o comercial fecha, a entrega gera resultado. E quando a entrega gera resultado, esse resultado vira uma prova para os outros novos clientes. E isso é flywheel. O conteúdo que não se conecta ao teu comercial, ele vira entretenimento. E aí o comercial sem conteúdo, ele faz um esforço muito frio. E a entrega sem prova vira oportunidade desperdiçada. A pergunta honesta que você precisa fazer é: o meu conteúdo está apenas informando ou está gerando desejo e demanda? Porque empresário não precisa virar influenciador. Empresário precisa transformar a atenção em oportunidade. E aí eu quero te chamar a atenção para 4 tipos de conteúdos que são necessários, que os americanos utilizam isso para poder gerar demanda qualificada, que é o famoso KLTB, Know, Like, Trust, Buy. Cada letra dessa tem um significado e cada significado tem um objetivo específico. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo para gerar alcance, visibilidade, visualização. Você precisa furar a bolha. Conteúdo técnico não faz isso. Conteúdo de depoimento não faz isso. Esses conteúdos técnicos e de depoimento estão aqui na casa do trust. Então é know, like, trust, buy. As pessoas elas até visualizam, mas quem já te segue? Mas primeiro você precisa furar a bolha. Quando você fura a bolha, uma parte das pessoas começa a se conectar com você. Gostam de você. Agora sim entra o conteúdo de trust, que é o conteúdo de depoimento. É a aula, são os bastidores, as pessoas confiam mais. E aí, por último, você faz uma oferta. Se você seguir essa cadência, esse prospect, ele vai chegar muito mais qualificado para o teu comercial fechar. A terceira alavanca é você criar um canal previsível de aquisição e não viver de campanha isolada. A maioria das empresas, elas não tem marketing, elas têm tentativa. Uma semana sobe uma campanha no Instagram, na outra semana tenta no Google, depois faz uma promoção, faz uma chamada com a agência, depois troca de agência, culpa o algoritmo, depois começa a postar no Reels, depois ela para por falta de tempo. Isso não é aquisição de cliente, isso é ansiedade operacional. A empresa que cresce rápida, ela escolhe um canal principal, domina esse canal e transforma ele em um motor de flywheel. Pode ser, por exemplo, o YouTube, pode ser o Instagram, pode ser tráfego pago, pode ser outbound, pode ser indicação estruturada, mas precisa existir uma fonte de demanda que a empresa entende, mede e melhora todos os dias. O erro é querer estar em todos os canais antes de dominar um canal proprietário. Quando você tenta fazer tudo, você não aprende nada com profundidade. Você não sabe qual mensagem converte mais, qual público responde, qual promessa gera lead, qual objeção que aparece, qual vendedor que fecha e qual oferta te traz mais margem. Crescimento rápido vem de repetição inteligente. Testa, mede, ajusta e repete, até o canal começar a responder e ter previsibilidade. A pergunta que você precisa responder é: qual é o canal número 1 que você pode colocar a tua empresa na frente das pessoas certas todos os dias e alimentar o teu flywheel de forma previsível? Se você não sabe responder isso, tu não tem um motor de crescimento. Tu, na verdade, tem esperança. E tá tudo bem ter esperança. Só que esperança não paga conta. A quarta alavanca é velocidade comercial. Tu quer crescer rápido? Então para de tratar o lead como se ele fosse esperar você organizar a agenda. O lead que pediu contato agora, ele tá no pico de intenção. Ele viu o teu anúncio, assistiu um vídeo, recebeu uma indicação ou entrou no seu site, mandou uma mensagem porque existe um nível de dor ou desejo ou urgência.
Mas o que muitas empresas fazem? Respondem depois de horas. Às vezes no dia seguinte. Às vezes com uma mensagem fria. E às vezes com um atendimento que parece um favor. Depois o teu vendedor fala bem assim, esse lead não presta. Não, muitas vezes o lead prestava, mas o processo foi que matou a venda. Dentro de um flywheel, o comercial é um ponto que demanda vira caixa. Se essa etapa é lenta, a força acumulada pelo conteúdo, pela autoridade, pelo tráfego, absolutamente se perde. A empresa que cresce rápido entende que velocidade é uma vantagem competitiva. Não só ter o lead, é atender rápido, qualificar certo, conduzir bem, fazer follow-up com disciplina. Todo comercial precisa ter pelo menos 5 coisas. Tempo máximo de resposta, roteiro de qualificação, script de diagnóstico, tratamento de objeções e cadência de follow-up. Sem isso, cada vendedor vira uma empresa diferente. Um fala de um jeito, outro fala de outro, um esquece de fazer follow-up, o outro dá desconto cedo demais, outro não sabe fazer pergunta, outro tenta fechar sem criar nenhum tipo de valor e conexão. Aí o marketing sem venda é completamente um desperdício. Venda sem processo é loteria, e aí a loteria não gira o teu flywheel. Agora vem a alavanca de número 5, que talvez seja mais importante para quem fatura acima de 100 mil reais por mês. Presta atenção. Pare de crescer apenas faturamento e comece a crescer margem, LTV e recorrência. Tem empresário que acha que está crescendo porque saiu de 100 mil para 300 mil reais por mês. Quando você olha para dentro da empresa, está cada vez mais complexa, mais cara, mais dependente do dono, mais problema, mais imposto, mais cliente ruim e quase o mesmo lucro. Ou seja, ela não cresceu de verdade, agora ela está obesa empresarialmente. A empresa ficou maior, mas não ficou mais saudável. Dentro do flywheel, margem é combustível, LTV é a duração do combustível e a recorrência é a previsibilidade desse combustível. Se a empresa vende uma vez, entrega com dificuldade e precisa começar do zero todos os meses, o flywheel nunca ganha velocidade. Mas quando cada cliente compra mais, fica mais tempo, indica mais pessoas, gerando mais prova para o mercado, o ciclo começa a se pagar. Uma empresa cresce muito rápido quando aumenta o valor de cada cliente. Isso pode acontecer com upsell, cross-sell, recorrência, pacote premium, contrato mais longo, melhoria de ticket médio, redução de churn ou um reposicionamento de oferta, por exemplo. E aí eu vou te dar um exemplo. Imagina uma empresa que vende um serviço de 2 mil reais, uma única vez. Ela precisa de 50 clientes para poder fazer 100 mil reais. Agora imagina que ela cria uma oferta de 5 mil reais com entrega melhor, promessa mais clara e maior percepção de valor. Agora ela precisa de 20 clientes para fazer os mesmos 100 mil reais. Se além disso ela cria uma recorrência de R$ 1.500 por mês, o jogo muda completamente. Porque agora cada venda não é só venda, é ativo. E esse é o ponto que muitos empresários ignoram. Crescimento rápido não vem apenas de vender para mais pessoas. Muitas vezes vem de vender melhor para a base certa, para os clientes certos. Faturamento alimenta o ego, a margem alimenta a liberdade, a recorrência faz o teu flywheel continuar girando mesmo quando você não está empurrando com tanta força. A sexta alavanca é a entrega e prova. Muita empresa separa marketing de operação e isso é um erro muito grande, porque a entrega não é apenas uma área operacional, a entrega é uma etapa de crescimento. Se você promete bem, se tu vende bem, mas a entrega é mal, o flywheel vai quebrar. E aí o que teu cliente não indica, ele não compra de novo, ele não deixa depoimento, ele não vira case. E o pior, pode virar uma fonte de reputação negativa. Agora, quando a entrega funciona, ela gera prova. E a prova é um dos ativos mais fortes para gerar demanda. Um bom case vende mais do que 10 promessas genéricas. Um depoimento real reduz objeções. Um antes e depois aumenta a confiança. Um número concreto torna a oferta mais crível. E uma história de transformação faz o mercado pensar: se funcionou para ele, pode funcionar para mim também. Por isso, se você quer gerar desejo e demanda, precisa transformar a entrega em narrativa. Toda empresa deveria ter um processo para capturar prova. Resultado do cliente, print, depoimento, métrica, histórias, objeções superadas, bastidores de transformação e as lições aprendidas desse cliente. Porque no flywheel, a prova não é um enfeite, ela vai ser um combustível para essa roda girar cada vez mais rápido e aumentar o teu faturamento. E a sétima alavanca é tirar o dono do gargalo e criar cadência. É nessa hora que muitas pessoas vão falar que isso aqui é papo de coach, e na verdade não é. O dono da empresa, ele não pode ser o gargalo e ficar preso no operacional, vendendo e entregando ao mesmo tempo. Ele precisa ir saindo das atividades
de baixa complexidade para poder se ocupar com as atividades que fazem realmente o motor da máquina girar. Então não tem como tu, sendo um dentista, sentado no mocho o dia inteiro, pensar em estratégias novas para tua empresa crescer. Tu vai ter que colocar outro dentista no teu lugar para poder fazer essa atividade. E o que eu estou dizendo não serve só para dentista, serve para todos os profissionais que prestam serviço, para todos os donos de empresa que estão sentados na mesma cadeira há muitos anos. Então, por exemplo, tem muito dono de empresa que até hoje é ele que vende. Se ele não vender, a empresa para. Se ele sai de férias, a empresa para. Significa dizer então que você é o gargalo da tua empresa, do teu negócio, porque tu ainda está muito no operacional. Então tu tem que sair do operacional, não no sentido de sair da tua empresa, de ter férias sem fim, nada nesse sentido, mas é sair daquela atividade que transforma você no pior obstáculo da tua empresa. Toda empresa tem um teto invisível e na maioria das vezes é o próprio dono. Quando o dono vende, aprova proposta, resolve problema com o cliente, contrata, paga conta, responde mensagem, cobra vendedor, decide campanha, apaga incêndio, ainda tenta pensar estrategicamente no crescimento, ele virou o gargalo da própria empresa. Se tudo depende de você, a empresa não tem sistema, ela tem donodependência. E aí, se tem dependência, o teu flywheel não gira. O papel do dono precisa mudar com o crescimento da empresa. No começo, o dono faz tudo, tá tudo bem. Depois ele precisa transformar o que ele fez em processo. Depois ele precisa colocar pessoas certas para executar esse processo. Aí ele precisa acompanhar por indicadores se essas pessoas estão dando resultado. E aí ele cria uma cultura e lidera estrategicamente essa empresa. E para tudo isso acontecer, a empresa precisa de cadência. Cadência é o que separa uma empresa empolgada de uma empresa escalável. A empresa empolgada faz reunião quando dá problema e uma empresa escalável tem ritual semanal. Uma empresa empolgada, ela olha o número quando o caixa aperta. Uma empresa escalável, ela olha o número toda semana. Uma empresa empolgada, ela muda tudo no desespero, pelo calor da emoção. Uma empresa escalável ajusta o que os indicadores mostram. Toda semana, você como empresário deveria olhar pelo menos esses números aqui, ó. Quantidade de leads gerados, custo por lead, taxa de agendamento, taxa de comparecimento, taxa de fechamento, teu ticket médio, a tua margem, churn, recompra, produtividade comercial, prova gerada e capacidade de entrega. Não porque esses números são bonitos, mas porque o número mostra onde o teu flywheel está travado. Às vezes o problema não é tráfego, é conversão. Às vezes o problema não é o vendedor, é a oferta. Às vezes o teu problema não vai ser o preço, é a percepção de valor que não foi construída antes. Às vezes o teu problema não é a equipe, é falta de liderança. Não é o mercado que é um problema, às vezes é a tua lentidão interna. Quando você olha os números toda semana, a empresa começa a melhorar toda semana. E uma empresa que melhora toda semana, por tempo suficiente, ela começa a crescer de um jeito que parece absurdo de quem está olhando de fora. Mas, de novo, não é mágica, é processo, é sistema. A gente chama isso de flywheel. Então, se você quer fazer a tua empresa crescer tão rápido que parece ser ilegal o que tu está fazendo, para de procurar uma única tática milagrosa e comece a construir o teu sistema de flywheel empresarial. Primeiro, fortalece a tua oferta, porque tráfego sozinho não salva oferta fraca. Segundo, usa conteúdo para gerar autoridade e demanda, não apenas visualização. Terceiro, escolha um canal previsível, porque a empresa que vive de campanha isolada vive de ansiedade. Quarto, aumenta a tua velocidade comercial com disciplina, porque lead quente não espera empresa lenta. Quinto, cresce tua margem, teu LTV, tua recorrência, porque faturamento sem lucro é só vaidade. Sexto, transforma entrega em prova, porque resultado que não vira ativo de marketing está sendo desperdiçado. E o sétimo, sai da donodependência, do gargalo do dono. Comece a criar cadência, porque crescimento previsível não vem de motivação, vem de disciplina, de rotina. E o flywheel é isso. É uma parte alimentando a outra parte até o crescimento ganhar força composta por si só. Agora eu quero que você faça um exercício simples. Olha para a tua empresa. Escolhe uma parte do flywheel que mais está travada hoje. Não faz tudo não, faz uma parte cada vez. É posicionamento? É conteúdo? É demanda? Comercial, entrega, prova, expansão? Ou tudo ainda depende muito mais de você? Comenta aqui embaixo a palavra flywheel e me fala qual é a etapa que mais está travada na tua empresa hoje. Se fizer sentido, eu posso gravar um próximo vídeo mostrando como diagnosticar o seu flywheel em menos de 30 minutos e descobrir exatamente onde é que está o gargalo que impede a tua empresa de crescer hoje. E se você é empresário que fatura acima de 100 mil reais por mês e quer transformar a tua empresa numa operação mais previsível, mais lucrativa, mais escalável, se inscreve no canal, porque aqui eu vou te mostrar o que realmente faz uma empresa crescer. Com gestão, marketing, vendas, liderança, processo comercial, entrega, prova e escala. Porque crescimento rápido demais não é ilegal, é sistema. Se inscreve no canal e vamos acelerar.